Paz do Senhor Jesus, a vocês que aqui estão, a você que está em casa, que estará nos acompanhando agora pela live da Igreja Batista Palavra da Vida. Sejam todos bem-vindas. Vamos aprender um pouco mais das coisas concernentes ao reino de Deus. E a aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, que fala sobre autoridade e submissão. Essa é a revista Passo a Passo com Cristo, número 2 da Convenção Batista Nacional. Lerban, livraria própria. Muito bem, semana passada, e antes de nós falarmos, gostaria que nós entrássemos, sentássemos e fizéssemos uma oração. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e te exaltar por esta tarde maravilhosa, por estarmos aqui agora reunidos, ó Deus, para aprendermos das coisas concernentes ao teu reino. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a aprendermos mais sobre as coisas concernentes ao teu reino, para crescermos como obreiro aprovado, Senhor, que não se envergonharão de manejar bem a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Muito bem, autoridade e submissão, nós falamos um pouco semana passada, demos a introdução, falamos sobre autoridade absoluta. Sei que todo mundo agora sabe o que é autoridade absoluta. Sei também agora que você já sabe o que é autoridade delegada, né? Também nós falamos sobre como exercer a autoridade e nós paramos então falamos sobre pela submissão, exercer a autoridade pela submissão, e vamos agora sendo exemplo. Antes de nós entrarmos nesse ponto sobre isto que nós estamos aqui falando, é bom nós entendermos que os líderes da igreja, eles receberam autoridade. Eles receberam a autoridade do pastor. O pastor recebeu a autoridade de Deus e todos têm a autoridade vinda de Deus. Então, quando você entrar na igreja e um diácono for lá e direcionar você para um determinado lugar, por favor, não questione, eu quero sentar aqui, eu quero sentar acolá, né? Por quê? Porque já foi direcionado os locais para que você trabalhe, para que você ajude, para que você possa crescer. E isso, meus irmãos, quando você chegar numa empresa, vai ser desse jeito. Ou você pensa que na empresa, a Bruna é jornalista, ela chega na empresa e ela diz: eu quero minha mesa de frente para a janela com um ventilador. Ou o irmão Herto diz assim: eu hoje não vou trabalhar lá no Guarapiranga, eu vou trabalhar na Senador Teotônio Vilela, que é mais perto de casa. Então veja, dentro de todos os estabelecimentos existe a autoridade e existe a submissão, né? Então, tem pessoas que eu gosto de estar ali, eu gosto de estar acolá. Não, você chegou, é aqui o seu lugar, faça parte do corpo de Cristo, seja o corpo de Cristo e aprenda. Uma das coisas que nós dizemos sempre nesta igreja: vou repetir, nenhum irmão da igreja Palavra da Vida pode dizer: eu não sei o que é autoridade, eu não sei o que é submissão, eu não sei o que é salvação, eu não sei o que é dízimo, eu não sei o que é oferta. Nenhum pode dizer, porque esta igreja ensina. Esta igreja, esta aqui ensina. Então ninguém pode dizer: eu não sei. Se não sabe é porque não quis aprender. Estava dentro da igreja com o coração no mundo. Mas aprenda, irmãos. Se você for pegar essa revista, o Ápio, esta semana, estava conversando com o Ápio, que acabou de chegar, e falou: Cido do céu,
Essa revista nós tivemos há um bom tempo atrás. E agora eu estou aprendendo muito mais ainda com ela. Porque realmente essa revista dá os primeiros passos para quando alguém questionar você dizer, opa, por exemplo, alguém da Palavra da Vida dizer, eu não sei o que é novo nascimento, eu não sei o que é justificação, eu não sei o que é adoção, santificação, o perdão, a tentação, meditação, mordomia, dízimos e oferta, o jejum, o senhorio de Cristo, sofrimento e adversidade. Eu não sei, espera aí, mas nós ensinamos tudo isso. Então não tem como ninguém da igreja dizer, eu não sei. Aquele que não quis, também não pode. Ele tem que ser pessoa e dizer assim, eu não sei porque eu não quis aprender e eu não quero aprender. Aí sim, você se coloca numa posição e está certo. E aí eu vou aplaudir, né? Vamos lá, porque isso é ser exemplo. É por isso que nós vamos entrar no tópico de exemplo. O líder tem que dar exemplo em tudo. Eu sempre falo disso para os líderes. Um líder que tem um trabalho na igreja e os seus liderados chegam primeiro do que ele e fica na porta da igreja esperando, está errado. O líder tem que chegar 20, 30 minutos antes. E aí alguém já pode estar pensando, mas tem pastor que a gente chama, olha, eu não estou aqui para falar de pastor, estou falando de líder, só que o pastor é um líder. Só que quando eu sou chamado para pregar nas outras igrejas, eu já cheguei na porta de igreja que eu fui o primeiro do que todo mundo, fiquei dentro do carro esperando. Porque quando eu olho para Jesus como exemplo, Jesus sempre foi o primeiro. Ah, pastor, mas você está falando de Deus. Sim, só que Jesus, homem. Então não vamos falar de Jesus, Pedrão. Foi o primeiro em tudo. Foi o primeiro a negar dos 12. Foi o primeiro a andar sobre as águas. Foi o primeiro a afundar. Foi o primeiro a se converter depois que negou. Mas o líder tem que ser exemplo em tudo. Ele é o espelho. Ele não pode ser falho. E quando ele for falho, ele vai aguentar pancada. E quando ele aguentar a pancada, ele tem que aprender com a pancada e não reivindicar a pancada. Se você quer ser líder, e você, quando alguém disser que você não acertou no que você fez, e você ficar bicudo, você não é um líder. Líder constituído por Deus age como Jesus agiu. Então tem que ser exemplo, exemplo em tudo. Mesmo porque os seus subalternos, eu não gosto muito da palavra subalternos, liderados, mas está na revista, esperam isso dele. Então ninguém espera que o pastor que vai pregar, por exemplo, às 6h20, às 6h30, começa o culto, ninguém espera que o pastor chegue 6h40, sempre 6h20. Ah, mas ele vai pregar só 7 horas, mas ele tem que estar lá 6h20. Né? Então, se vocês forem chamados e chamadas para levar um testemunho numa igreja ou pregar, por favor, chegue cedo, não atrase. Tá certo? Com respeito ao ministério, foi este o conselho dado, foi esse o conselho do apóstolo Pedro aos seus companheiros. Vamos lá, de Bíblias na mão? 1 Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 2 Tessalonicense, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre compromisso do líder, né? Por exemplo, a Patti Maionese, ela, que a gente assistia muito um desenho aí que fala, tem uma mulher lá que se chama, uma moça que se chama Patti Maionese, ela é responsável pela cozinha, pela cantina missionária. Termina o culto, cadê os salgados? A Patrícia foi buscar. Que líder? Né? O líder tem que estar primeiro na frente de tudo, exemplo de tudo. Quem vai ler aí 1 de Pedro, ou 1 Pedro 5,
5, 2 e 3. Irmã Márcia vai ler para a gente. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está vendo? Não por torpe ganância, não gemendo. Nossa, eu vou para a igreja hoje. Já ouviu pessoas dizer, não, pastor, eu vim para a igreja hoje pela misericórdia. Já pensou um líder dizer isso? Como é que ficam os liderados? Não faça por torpe ganância, querer ser melhor do que o outro, para não dizer outra coisa, mas faça por amor. Cuide do rebanho de Deus, mas faça por amor. Olívia, a sua sala é lá embaixo, né? Não? Então veja, nosso chamado é para fazer dessa forma, com amor, com carinho. Você está cuidando do povo de Deus, o povo não é seu, e você pode ter certeza que eu tenho ciência disso, porque se eu morrer primeiro do que vocês, eu não vou levar nenhum comigo, ou vocês querem ir? Olha, ninguém quer, né? Tá bom, mas para o céu todo mundo quer ir comigo. 2 Tessalonicenses 3:9. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Como é que é, Cida? Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Não que nós não tivemos autoridade, mas para que nós demos exemplo. Os líderes têm que ser exemplo, né? Ah, tá, perdão, eu também não acompanho aqui. Ô Nil, a menina ali, ou aqui, porque depois senão... Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então, o que o Paulo está dizendo, olha, não que nós não tivéssemos esse direito, mas não fizemos, tá? Para que vocês tenham um exemplo em nós. Por isso que a palavra de Deus diz, basta ao discípulo ser igual ao mestre. Basta o discípulo ser igual. Quando o discípulo quer ficar maior, ele cai. Sabe aquele cara? Muitas igrejas têm pastores que não fizeram teologia, para não dizer que os líderes também não fizeram. Aí tem um irmãozinho que vai fazer teologia, e o pastor não fez teologia. Ele chega, está lá sentado lá no fundo da igreja com o pezinho assim, ó. Coitado do pastor pregando na simplicidade no poder do Espírito, e o cara julgando a mensagem. Gente, esse é um seco, sem entendimento, né? Vamos lá, ponto C, com amor. A autoridade deve ser exercida para o bem da pessoa submissa. Então, seja o líder, seja o pastor, seja você que está querendo ser líder, você precisa agir em bem do outro, não é em bem de você. Ah, não, porque fulano... Gente, olha para Jesus. Jesus tomou uma varada na cabeça, e o que foi que ele fez? Crente brabo é crente chamado de bode, não é ovelha. Crente que sabe mais do que o outro é bode, não é ovelha. Porque palavra tremenda sexta-feira. Se nós somos
Corpo, quem é maior? É o olho, Bruna? Ou o nariz que cheira? Ou a boca que sente o gosto? Ou o cérebro que ordena tudo isso? Ou os pés que levam o resto do corpo todo? Não, todos são iguais diante do corpo. Então precisa ser feito com amor. A autoridade não vale por si só. Ela vale se levar em conta não o domínio, mas o serviço. Quem exerce a autoridade deve fazê-lo, mas sem imposição. A autoridade deve ser aceita espontaneamente. A autoridade usurpada não é autoridade vinda de Deus, pelo que não permanece. Deixa eu dizer esse negócio, porque às vezes nós lemos aqui uma coisa, você entende outra. A autoridade não deve ser feita por imposição. Por exemplo, ó Germano, eu sou pastor, viu? Ó, aqui cuidado. Ô, Bruna, eu sou o líder. Não dessa forma. Se os que estão no corpo não reconhecem a autoridade, ora, ele monte uma igreja para ele. Porque essa autoridade que ele está tendo não vem de Deus, então não subsiste. Não é no caso do pastor ou do líder dizer, olha, aqui vai ser feito assim. É uma imposição? Sim, mas a Bíblia está de acordo? Joia. Quando não está de acordo, não subsiste, né? Então não pense que é autoridade quando o pastor, quando o teu líder diz para você, olha, você não vai fazer isso dessa forma. Não, mas eu acho, eu entendo, olha só, né? Primeiro você busca conhecer na Bíblia aquilo que é autoridade. E tenha exemplo como Jesus. Jesus é o próprio Deus que se fez filho, homem. Em um determinado momento, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, ou toda vida, seja feita a tua vontade. E aí tem um cara que escreveu algumas coisas aí que diz que, e outro aí na internet, nos rádios, que fala que nesse momento Jesus teve depressão. Jumento o cara que diz isso, né? Uma fala de alguém como Jesus, que sabe todas as coisas, e diz, se possível, e aí o cara diz, ó, brincadeira, né? Então veja, Jesus é a autoridade máxima, mas ele remeteu a autoridade dele ao Pai, disse, olha, conforme a tua vontade. Agora, reconhecer a autoridade não é você se submeter cegamente. Não quer dizer que você não pode opinar. Não pode dizer, não é que você não pode dizer o que você está vendo. Não é isso. É você chegar e dizer, vou usar a minha, pastor, eu entendo que se fosse dessa maneira seria melhor. Quantas vezes eu disse algo e alguém me disse diferente e eu voltei atrás? Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Mas também teve vezes que eu falei, não, nós vamos continuar assim. Porque não era direção de Deus a gente mudar. Né? Mas muitas e muitas e muitas vezes. Pastor, eu posso dar até um exemplo, quando a gente estava na reforma da igreja, na situação do gesso, você lembra? Uhum. Que o senhor passou o gesso lá e a gente voltou, falando, mas pastor, não está correto dessa forma. Se fosse uma outra pessoa, poderia falar, não, eu quero que seja assim e pronto. E não, e assumiu que poderia mudar a opinião, né? É mesmo, Germano me lembrou de um negócio. Germano falou, pastor, amanhã a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu, para ajudar, gente, sou curioso, não sou profissional. O profissional é Germano. Eu cheguei aqui, fiz uma caixa de gesso, perdi, joguei. Depois fiz outra. Quando eu coloquei aqui o primeiro, já perdi a outra, joguei lá fora. Fiz de novo, joguei não, né? Botei no saco de entulho. Passei beiju de massa dessa altura de gesso. O Germano chegou, olhou e falou, pastor, não é desse jeito. Pastor, isso é bem fininho, agora não tem como, tem que arrancar. Eu
falei, ô Germano, me desculpa, me perdoa, eu não sabia, vamos fazer do outro jeito. Então veja, irmãos, ninguém sabe todas as coisas, o problema é que a gente não quer se submeter às autoridades. Vamos lá, submissão, ô negócio bom para as mulheres, né? Como os homens gostam de usar, né, Manu? Submissão. E o teu desejo será para o teu marido, e o teu marido te dominará. Está na Bíblia. Palavra submissão. Gente, já falamos sobre isso. A palavra submissão é composta de duas, submissão, submissão, na mesma missão. Não tem como ser diferente. Né? Como nós já falamos disso um pouco, nós vamos adiantar a revista. Falamos um pouco também sobre Efésios. Nós vamos passar para a possibilidade, deixa eu ver aqui, todas essas outras coisas nós já falamos. Proteção à pessoa submissa, está protegida, essa é boa. Abre aí Tiago 4:7, por favor, Romanos 13:4. E isso agora você vai ver dois pontos muito interessantes, que você vai ver que a submissão te traz coisas boas. Você vai ver agora que a submissão, ela te protege. Né? Ela te protege, a submissão traz muitos benefícios para a pessoa que a pratica. Quem vai ler aí Tiago 4:7? 4:7? A Bruna. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, se submeta a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, não se submeta a Deus e resista ao diabo, para você ver se não toma uma surra. Ou não? Ou vocês acham que eu estou falando abobrinha? O que é que você acha, Gabriela? Gente, chegou os camaradas lá para expulsar lá um demônio de um cabra, está na Bíblia, e disse assim para o endemoniado, olha, preste bem atenção, olha, fita os olhos em mim aqui, ó, em nome do Deus que Paulo serve, eu te expulso, eu te esconjuro. O diabo disse, olha, Paulo eu sei quem é, mas tu, quem é tu? Sentou-lhe a mão na orelha, deu-lhe uma pisa nos 3 irmãos, os cabas apanharam, correram. Então resista a Deus e vá tentar contra o diabo para você ver. Agora, se submeta a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de você. Está vendo como é bom ser submissão? Vamos lá, Romanos 13:4. Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Pessoa que se submete à autoridade, ela pode viver tranquila. A autoridade não é para nos fazer mal, é para nos fazer bem. É para nos fazer bem. E se você está errado, teme a autoridade, porque tu vai pagar pelo que tu fez. Isso, seja autoridade jurídica, por exemplo, né? Mas a autoridade é para o nosso bem. Então tem gente que pergunta, pastor, mas e a autoridade que é errada? Peraí, errada é você que não está se submetendo. Ela Deus vai tratar. Né? Num caso, né, você chega aí, você é parado no trânsito, e aí o policial vai te dar uma revista, você desce do carro todo cheio e todo cheia. Não, desce como um ser humano, olhando para ele e dizendo, o cara está vivendo uma pressão do caramba, ele não sabe quem sou eu. Sim, Senhor, o que o Senhor deseja, estou aqui. Trata bem, trata com amor, trata com carinho. Mas tem pessoas que vai logo com o pé no rosto do outro, né? E aí a autoridade você precisa temer quando você está errado, mas teme de verdade, porque ela vem para te punir mesmo.
Possibilidade de ter autoridade. Quem é submisso tem a possibilidade de chegar a ser autoridade. Veja os exemplos de Davi e Jesus. Grandes exemplos. Agora, já pensou na tua empresa, o teu chefe não conhece, não sabe muito, você fez uma faculdade, um doutorado, um mestrado, depois um PhD em apertar parafuso, em cozinhar legumes, como eu, não fiz PhD, né? Mas estudei com Eric Jacan. E aí chega lá o meu chefe que não sabe de nada e diz, faz desse jeito, e você fala, não, vou fazer desse jeito porque é o certo. Espera aí, você nunca vai ser uma autoridade. O teu chefe olha e diz, tudo bem, pode fazer, não vou obrigar. Pede um aumento. Sabe quando você tem uma chance de subir na vida? Nunca. Há um tempo atrás eu falei algo que numa reunião, que eu acho que posso falar, eu falei, olha, se você discorda de mim tanto, então você nunca será um líder. Por quê? Eu discordo do pastor, eu discordo. Então você não é líder nunca. Quando você vai concordar? Quando o pastor estiver pregando fora da Bíblia? Não, você só deve concordar com o pastor quando ele estiver certo, pregando dentro da Bíblia. Quando ele sair fora da Bíblia, o pastor não está pregando dentro da Bíblia, aí você pode discordar, chamar o pastor e dizer, está errado, a Bíblia está dizendo assim. Mas em pintar a igreja, em dirigir o culto, em dizer como vai andar, tenha santa paciência, né? É algo extraordinário. Aí digamos que a Bruna, que é líder de... Ajuda aí que eu esqueci. Comunicação visual. Ela gasta tempo fazendo algo muito bonito, põe aqui, aí o irmão lá no fundo, a irmã olha e diz assim, eu faria diferente. Aí Jesus olha para o coração e diz, ô hipócrita, por que tu não tira a trava que está no teu olho e se submete a ela que pelo menos fez? Né? É assim, irmãos, que o reino de Deus é assim. Você acha que Pai, Filho e Espírito Santo não é uma hierarquia? Não foi a forma de Deus se revelar ao mundo? Corpo, alma e espírito. Por quê? Por que arcanjo? Por que anjo? Não é hierarquia? Vamos lá. O perigo da rebelião. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia rebelião não pode colher boas coisas. Ceifará é colher, tá? Eu sei que vocês sabem. Mas quando você semeia milho, você colhe feijão? E aí, o que é que vocês acham? Claro que não. Se você plantou milho, você colhe milho. Você não vai colher feijão. Satanás, o primeiro rebelde foi Satanás. E continua rebelde até hoje. E mesmo que ele diga que não é mais rebelde, para ele não tem chance. Nem para os demônios que estão com ele. Por isso que ele quer levar muitas pessoas. E segundo a Bíblia, muitos se perderão. Então não seja um desse muito. O resultado de sua rebeldia foi a sua destituição da posição de querubim, da guarda. Ele deixou de ser querubim e se tornou diabo. Caluniador, adversário e Satanás, inimigo. E depois tem a serpente, o dragão. Só que você não encontra na Bíblia a Bíblia dizendo que Satanás é... Qual o outro termo que o povo está usando agora? Demônio, Satanás e... Lúcifer não. Tem um outro, eu agora não me recordo. Né? Porque Lúcifer é o ligado ao anjo de luz.
Por exemplo, tem a história lá do Shekinah, que diz que é a glória de Deus, e aí, não, gente, não vamos cantar porque o Shekinah não é a glória de Deus, não, mas é que o Shekinah, porque todo mundo está dizendo, não, gente, mas lá na Bíblia não tem isso. Então, vamos devagar, irmãos, vamos olhar para que nós não nos tornemos rebeldes, sabe? Por exemplo, uma esposa rebelde, sempre, eu não estou justificando, e é errado, uma esposa rebelde, o casamento dela está fadado a falir nos poucos anos. Um esposo que não ajuda, que não faz nada, também é a mesma coisa. O homem não é submisso, mas a mulher, e a submissão é na autoridade, não é... Hoje, o que nós vemos é mulher querendo ser mais do que homem. As coisas estão se invertendo, sabe? Não é para ser dessa forma. As nossas autoridades é para nós orarmos por elas. Não é, gente, para nós estarmos nos engalfinhando sobre quem é bom e quem é ruim. Por exemplo, se alguém aqui souber em quem eu votei, me dá uma Bíblia, né? Me dá uma Bíblia. Mas você talvez não votou no cara que eu votei, mas eu não estou perguntando para você me dizer, porque você teve que ter consciência. Só que se esse cara errar, você tem que orar por ele, você não pode criticá-lo. E se o que eu votei não foi o que você votou, se ele errar, você não pode criticá-lo, você tem que orar por ele. E se não é desse jeito na Bíblia, então você me mostre onde está escrito, diferente disso. Quando a gente acusa muitas pessoas e fala das autoridades que estão erradas, principalmente na corrupção, não esqueça, deixa eu ver se eu pego aqui, tem uma aqui que está com uma criança, a Débora Luana Ferreira Eucana. Quando a Débora diz assim para a Debrinha, filhinha, come o arrozinho, o feijão e a carninha que a mamãe te dá o pudim. Ela está corrompendo a filha, isso é corrupção. E aí a Débora chega e mete a lenha nos outros. Não estou dizendo que ela faz, é um exemplo. Está vendo os nossos erros? Como cristão nós devemos orar. Como cristão nós só temos um partido, Jesus, reino de Deus. Eu estou falando da autoridade. Bom, mas então o primeiro relato dos rebeldes acontece aonde? No plano celestial, com Satanás e uma terça parte dos anjos. Então, o primeiro pecado, a primeira rebeldia acontece lá. E a segunda, gente? Em qual foi o plano? Oi? No jardim do Éden. O homem quis ser igual a Deus, não foi a mulher. A mulher pegou da maçã, foi a maçã? Era maçã, gente? Que fruta era? Não é maçã. Então veja, a mulher pegou o fruto, mas o texto diz que o homem, ele quis ser igual a Deus. O homem quis ser igual a Deus, rebelde a Deus, não que Deus é rebelde, mas se rebelando à ordem de Deus. O homem se rebelando à ordem de Deus, pegou o fruto que a mulher deu e comeu. E olharam e falaram, nossa, vamos cozer folha. Não foram atrás de Deus para dizer, nós erramos. Foram resolver o problema, fazendo saia de folha de figueira. De manhã está verde, de tarde com o sol está seco. As vergonhas aparecem. A rebeldia aconteceu lá no Éden, com o homem. Deixa eu ver o que a revista diz. Também esses, instigados por Satanás, se rebelaram contra Deus. Por isso veio a queda, e nós sabemos das consequências.
Irmãos, a pior coisa do mundo que tem é alguém se rebelar. Seja contra o teu chefe na empresa, seja contra as autoridades constituídas, seja contra as autoridades dentro da tua igreja. Se você se rebela, vai contra a ordem dada do teu pastor, você está se rebelando contra Deus, não contra o pastor. O pastor não é Deus, mas a ordem dada pelo pastor. Se o pastor estiver errado, lê lá Ezequiel, lê lá, lê os textos que Deus pega os pastores e olha, está pensando que pastor faz o que quer diante de Deus, é? Lê lá, e depois entrega a tua vida a Jesus e diz, Jesus, agora eu sei que para cada um de nós, se errarmos, iremos ser cobrados, e o pastor é muito mais. E o teu líder, por exemplo, o líder do jovem, o líder da coreografia que ainda não temos, o líder da comunicação visual, o líder dos homens, das mulheres, dos jovens, é mais cobrado ainda, porque o pastor pega no pé. E aí ele vai orar, Deus pega no pé, pronto. Então tenha misericórdia. Se una, faça a obra de Deus. Muitos outros, entre eles, Acã, não é Acão, tá? É Acã. Vocês sabem o que aconteceu com a rebeldia de Acã? Um pai de família. Acã pegou, Acã, que pagou com a sua vida e com as vidas de seus familiares, Datã, Coré, Abirão, que se revoltaram contra Moisés e Arão e foram engolidos pela terra, Saul, Judas Iscariotes e outros tantos, gente. Leiam a Bíblia, é por isso que o pastor diz, leiam Bíblia. O pastor nunca vai se cansar de dizer, leiam Bíblia. Porque quando o pastor dizer algo, ou o líder dizer algo, você vai saber se está na Bíblia ou se não está. Então veja, Acã, Deus diz, olha, vocês vão lá na Babilônia, vocês vão derrubar aquilo lá, vocês vão destruir, vocês não vão pegar nada. O camarada chega lá, vê uma capa muito bonita, né, daquela capa, né, que o jovem põe hoje e sai tudo se rebolando. Camisona bonita assim como antes, ó. Manu hoje ajeitou bem o antes, né? A minha tá, né, antes? A Manu hoje deu um trato no antes, só o antes como tá a camisona bonita, né? Aí o antes viu essa camisa lá e, pô, ninguém tá vendo, opa, vou pôr ela, e saiu posando de gatinho. Aí olhou lá, viu umas moedas, embolsou uma barra de ouro, chegou no meio da tenda dele e escondeu, no meio da casa ali, bem na sala de janta, Manu. Tu chega lá, tá aquele buraco, o antes se escondeu e está passando para fazer um cimento. E aí, sobe contra um povo chamado Ai, 3.000 homens, chega lá, toma uma surra e volta chorando. Mas o interessante é que os filhos dele não foi junto, não pegou. Mas o interessante é que a mulher também não foi. Mas o pecado encontra a família. Morreu Acã e morreu a esposa e morreu os filhos e todos que com ele estavam dentro da tenda, todos. O povo que se rebelou contra Moisés e Arão foram engolidos pela terra. Então a rebeldia, ela nos causa destruição. Eu já disse para vocês, quando essa igreja nasceu, eu me converti. Poucos dias depois, não foi, Ápio? O Ápio já era convertido. E eu fui para a igreja porque o Ápio e a Fabiana iam e levavam a Cíntia escondido de mim. E um dia eu fui. E quando chegou lá, no dia que eu entrei nessa igreja, eu me converti. Não tinha ido nenhuma outra vez. Porque eu entendi que o camarada estava pregando, que era o Luiz Carlos, ele estava falando toda a minha vida. Mesmo eu não sendo cristão, eu não disse. O Ápio disse para ele que eu bebia. Não, a Fabiana falou. Não, eu falei, caramba, quem contou para esse cara?
mas era Deus falando comigo. E naquele dia eu me converti. E ele mandou ler Bíblia, leia a Bíblia. Em 8 meses eu li a Bíblia. E eu entendi que eu estava errado e que ele estava certo. Então, se ele dizia, vamos derrubar a parede, eu falava, vamos. Vamos construir a parede, eu dizia, vamos. Porque eu entendi que se ele estivesse me ensinando errado, ele iria pagar por isso. Mas Deus ia ter misericórdia de mim. Então, se o teu líder, teu chefe, na tua empresa mandar você fazer algo e você errar, se preocupa não. Quando o diretor ou o supervisor dizer, quem foi que mandou fazer isso? Ou porque você fez? Eu fiz porque meu chefe mandou. Então não queira nunca ser maior do que aquele que está acima de você. Porque diante de Deus você já se derrotou sozinho. Aliás, aprendemos com Luiz Carlos que a pessoa que está errada, você não precisa empurrar. Ela cai sozinha. E aí sabe o que as pessoas diziam de mim? Olha o puxa-saco do pastor na porta. Olha o puxa-saco do pastor pegando água. Ele não sabe pegar água? Mas eu li na Bíblia que quem dá um copo com água a um servo de Deus recebe galardão de profeta. Eu li. Oxe, tu acha que eu não queria? Então vou dar um copo com água, não custa nada, não é minha água mesmo. Então vou servir. Olha o puxa-saco. Olha o puxa-saco. Irmãos, servir a Deus não é servir ao homem, é servir a Deus. Você que trabalha na palavra da vida, no Senhor, teu trabalho não é vão, não é no pastor. Não pense que eu tenho algo para te pagar. Eu não tenho, irmãos. Mas o que eu amo é ver vocês crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Estava falando para o Clenaldo ontem, a gente conversando pelo telefone, que sexta-feira foi uma choradeira aqui na igreja. Gente do céu, tem coisa mais bonita do que você ver os irmãos crescendo, pregando. Tem coisa mais bonita do que você estar lá longe viajando com o segundo pastor e um diretor e um outro pastor da igreja e a gente ligar, não, mas aqui nós já atendemos 150 crianças sem precisar da gente. Tem coisa mais bonita do que isso, gente? Não, porque é Deus que está fazendo através de você. Mas quando você se rebela contra as autoridades, Deus simplesmente deixa de ouvir a tua oração, Deus simplesmente deixa de olhar para você. E eu estou dizendo porque tem textos na Bíblia que diz que há momento em que Deus diz, eu não aceito o teu sacrifício, eu não ouço as suas orações, eu não ouço o clamor de vocês, porque são rebeldes. Então não se rebele, olhe para Deus e diga, eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor, tu escutas. Foi o Clenaldo que mandou eu cantar, tá? Está lá embaixo, mas foi ele, o Giliardi. Na nossa posição de autoridade, peçamos graça a Deus para exercer. Na nossa submissão, sejamos fiéis, respeitemos e sejamos submissos àqueles que o Senhor colocou à nossa frente para nos guiar. Pastor sempre diz assim, irmãos, não ouça vídeo de pregadores que não seja sério. Quer ouvir? Eu te dou umas dicas. Irmãos, não ouça esses oba-oba da vida, porque, irmão, se você não vá visitar uma igreja que você não sabe, se você tem um trabalho na sua igreja, venha para cá, não vá para o outro. E aí o camarada diz assim, pastor tem medo de perder. Perder o quê? Que o pastor não tem nada? A minha esposa que estou casado 30 anos não é minha? É de Deus. A minha filha, que eu pensava que era só da minha praia, veio um caba feio e levou. Me deu 2 netas que são bonitas.
duas netas que são duas gatas. Irmãos, servir a Deus é tão bom. Eu não quero ser maior do que nenhum de vocês. E eu sempre disse isso, e eu aprendi um tempo atrás, que aquilo que a gente diz em pé deve sustentar quando estiver sentado, ou quando estiver sentado, sustentar quando estiver em pé. Se um dia Deus levantar, e já tem pessoas pregando melhor do que eu nessa igreja, eu vou ser grato, mas tão grato, porque eu vou dizer: Deus, realmente o Senhor teve misericórdia desse povo, levantou alguém que prega melhor do que eu, mas eu estou junto com ele, a gente juntos somos corpo, e juntos crescemos. Então, nossa posição de autoridade é pedir a Deus: Deus, me ensina a guiar o teu povo, que é tão numeroso. Foi um pedido de um homem de Deus na Bíblia. Eu oro assim a Deus: Deus, me ensine a amar o teu povo. E quando eu peço isso, não é só o Germano que está aqui do meu lado, carequinha, que é bonzinho, não. É aqueles que metem o pé no meu peito também. Eu digo: Deus, me ensine a amar, porque a tua palavra diz para eu amar esses também. Mas uma coisa que vocês vão ver, não vão ver o bicudo, com dó de mim mesmo, autocomiseração, isso não. Respeitemos e sejamos submissos. Aplicações: como você tem exercido sua autoridade? De pai, de mãe, na igreja, como profissional? Na escola, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na escola eu já vi aluno dizer que sabe mais do que o professor. Eu não aprendo nada porque meu professor não ensina. E ninguém na escola faz porque não entende o professor. Ô jumento! Não vamos falar mal do bichinho, né? Se você fosse professor, soubesse mais do que ele, você não estava no lugar de aluno, estaria no lugar de doutor. Se você está no lugar de aluno, se submeta. Se submeta. Aluno hoje, sentando a mão na cara de professor e de professora. Ridículo isso. Deus é tão bom que eu não tenho nenhuma mãe professora, nenhuma irmã. Porque o cara pode ser filho de quem ele for, mas se ele desse uma tapa, ele ia levar umas centenas para aprender. Aluno que chega na sala de aula, puxa a carteira à mesa, se senta em cima, cruza os pés. Gente, está se achando a frutinha da cereja do bolo? Ô pangaré, desce, respeite o teu professor, ame. Se você um dia for alguém, foi por causa daquele que você está desfazendo. Ou vocês acham que na faculdade de teologia também não tem aluno que tenta ser melhor do que os professores? Lógico que tem. Mas nós cristãos temos que ser exemplo de submissão e de autoridade em amor. Então, em qualquer lugar, façamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Seja na empresa, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, seja você aquilo que Cristo disse para você ser. Bom, eu sou o pastor da igreja, hoje, pela misericórdia de Deus, mas procura o Maurício de Abreu, se eu não me submeto, procura o pastor Eliovaldo, que é o presidente da regional. Nós temos autoridades acima de nós, e nós devemos nos submeter em amor. E se eu me levantar contra uma porque errou, eu também vou cair, gente. Vocês acham que é diferente? Olhem para Jesus, sigam o exemplo de Jesus, sigam o exemplo de Jesus, e vocês serão exaltados sobre a terra. Estou falando da Bíblia. Agora, se rebele, e vocês serão esmagados na terra. Porque aquele que Deus derruba, jamais homem nenhum levantará.
sejam servos, sempre. Sempre servos. Não queira ser além disso, porque além disso é Deus. E sendo Deus, Ele veio e serviu o povo. Então, quando você se põe acima, você está dizendo: eu sou acima do próprio Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Para quê? Para que eu, como pastor, se for preciso, lave os seus pés. Nossa, pastor, está se rebaixando. Irmã, eu não sou pastor de mídia, eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de Bíblia. Os líderes têm que ser a mesma coisa, têm que olhar para mim e seguir as mesmas pegadas. A igreja também tem que seguir as mesmas pegadas, porque assim nós alcançaremos o reino dos céus. Amém? Quanto à liderança, quanto à liderança não. Para a gente, domingo que vem, nós vamos entrar na próxima revista. Quanto à autoridade e submissão, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Autoridade e submissão, gente, ó, essa é a hora de falar, hein? Não é para sair daqui falando mal do pastor, não, hein? É para falar agora: pastor, eu não entendi isso e acabou, e eu quero saber. Todo mundo entendeu, né? Amém. Germano, ora agradecendo a Deus para a gente tomar o café da Manu. Se tiver frio, pode reclamar, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por estar aqui, Senhor, com meus irmãos na igreja, nesse momento, Senhor, na escola bíblica, onde podemos aprender com a Tua palavra, Senhor. Agradeço pela união de todos, em nome de Jesus, amém.